Então, pessoal, como estão? Tudo bem? Tranquilaço, sereno, bonito na fita. Espero que todos estejam saudáveis ainda nesses tempos pandêmicos. Bom, conforme eu prometi na aula passada, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 2 do livro do Iceberg. E para fechar, na verdade, né, o capítulo 2, assim, com os termos mais relevantes dele, sobre o efeito Compton. O que é o efeito Compton, na verdade? Bom, o efeito Compton, na verdade, foi uma experiência sugerida pelo Arthur Compton, um físico americano, para demonstrar o momento do fóton. Né? Porque até então, o efeito fotoelétrico ele abriu uma porta, ele abriu assim, na verdade não foi uma, ele escancarou uma porta de novas concepções para ser dada dentro desse universo quântico. Né? Tudo agora a gente deve ter uma nova noção, uma nova visão que não seja apenas clássica da coisa. Então, antes, por exemplo, antes você tinha um fóton colidindo com um elétron, tá? Assim, classicamente, você ia pensar que ia ser uma colisão inelástica e que, pronto, isso tudo ia acontecer de uma forma conforme esperado, de acordo com a mecânica clássica. Mas não é o caso aqui. Aqui vai acontecer um fenômeno chamado deslocamento Compton. E o que vem a ser esse deslocamento Compton? Bom, na aula passada, quando a gente falou do raio-x, tá, supostamente o efeito Compton ele é para acontecer em todo e qualquer comprimento de onda. Mas não é todo comprimento de onda que consegue evidenciar com certeza esse efeito Compton, esse espalhamento Compton. Por quê? Porque as partículas precisam estar com uma energia muito definida e alta para esse sentido. Na aula passada, eu vou colocar aí pelo menos um link de referência dessa aula, nós dissemos que para haver esse deslocamento do elétron, para a produção de raio-x, esse elétron tem que ser acelerado por uma diferença de potencial de, no mínimo, uma ordem aí de algumas dezenas de kiloelectrovolts. E esse potencial acelerador vai deslocar o elétron de dentro, lá de dentro daquele tubo de raios catódicos até o anodo. No anodo ele dá aquela freada brusca, né? O Bremsstrahlung, lembra? E ele vai começar a emitir essa radiação. Eu lembro que na aula passada eu até dei a entender o seguinte, olha, nem classicamente é difícil de você compreender o que aconteceu ali. Porque uma vez que você tem uma partícula, né, e essa partícula está se movimentando, ela, além de campo elétrico, ela tem um campo magnético. Mas o raio-x, ele é um raio com, assim, diferente nesse sentido. Por quê? Porque ele requer uma energia diferenciada para isso. Então, um fóton de raio-x, por exemplo, quando colide, como a gente vai pensar numa situação ideal aqui, onde nós temos um elétron, esse elétron inicialmente ele está em repouso, e um fóton vem em direção a ele com uma colisão frontal. Tá? Então, é de se esperar que esse fóton vai espalhar com um ângulo θ, esse ângulo aqui, e o elétron vai também sofrer um deslocamento. Mas esse deslocamento a gente não vai preocupar muito com ele não. Na verdade, a gente chama esse deslocamento de recuo, recuo do elétron. Perfeito? Então, baseado nisso, a gente tem aquela ideia do que vai acontecer quanticamente nesse processo. Tá? E esse processo, né, a gente vai ter que analisar, claro, se a gente está pensando fisicamente nessa situação, nós temos que analisar sob o ponto de vista do princípio da conservação da energia. Porque esse princípio da conservação da energia, ele é válido inclusive para situações quânticas, tá? Não só para situações envolvendo mecânica clássica. Perfeito? Então, já que a gente tem que pensar nesse sistema de princípio da conservação da energia, a gente vai ter que pensar em antes da colisão e depois da colisão. Então vamos começar aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa mais fácil de ser observada aqui. Aqui, tudo aqui eu vou considerar que seja antes da colisão, perfeito? E aqui depois. Eu tenho que analisar isso, eu já disse, sobre o ponto de vista da conservação da energia e também do ponto de vista do momentum, ou momento, eu falo momento, tá? Do momento dessas partículas, que tem que ser levado em consideração. Então, sob o ponto da energia, vamos colocar assim, ó, energia.
que a gente tem antes da colisão? Antes da colisão, nós temos a energia do fóton, que está aqui. Então, esse fóton ele tem a energia dele, energia inicial. E ele tem também o momento inicial. Né? Eu vou colocar aqui o momento já, porque já já eu vou analisar ele. E antes eu tenho um elétron que está supostamente em repouso, então ele tem apenas a energia relativística de repouso. Então eu vou colocar um ER aqui só para vocês saberem que é uma energia relativística. Então, de posse disso, eu já coloco aqui de cara. Ó. Energeticamente, antes da colisão, eu tenho a energia do fóton, que é dada pela relação de Planck. Então, é o H-ni inicial do fóton e a energia do elétron relativística em repouso, ou seja, MC2, beleza? Então, vamos mais uma vez aqui para deixar claro, porque a álgebra que nós vamos fazer aqui é uma álgebra chata, então nós vamos deixar tudo aqui claro. Isso aqui corresponde ao fóton e isso aqui corresponde ao elétron, perfeito? Bom, do ponto de vista da energia é isso aí. E do ponto de vista do momentum, então deixa eu colocar aqui agora momentum. Bom, eu vou colocar momentum, vou escrever mesmo que eu acho que vai ser melhor. Momentum, tá bom. Sob o ponto de vista do momentum, eu terei o momentum quântico do fóton, que ele é dado por essa relação aqui, que vai ser Hn0 sobre C, tá? Isso aí vem daquele momento, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó, P igual a E sobre C, beleza? Como é a energia do fóton é Hni sobre C, beleza? Então que isso aí fique bem claro para todo mundo. Deixa eu só voltar aqui para não tumultuar a nossa figura. E eu tenho o momentum do elétron que vai ser zero. Por quê? Porque eu estou considerando uma situação de repouso, tá? Mas aí você fala assim, pô, Fernando, mas tem uma coisa esquisita, o elétron nunca está em repouso. O elétron, ele está lá em torno de um núcleo do átomo e está movimentando. Tá, tudo bem, mas o que a gente está considerando aqui é o seguinte, uma vez que esse fóton do raio-x foi acelerado a energias altíssimas, da ordem de dezenas de kV, e no elétron a gente tem apenas alguns electrovolts, a energia do elétron em seus níveis. Então, kV para electrovolt só é uma diferença brutal, é quase 10 a 5, né? Porque os 10 a 3 mais dezena, não, 10 a 4, né? A dezena, vamos supor, 35 kV, então vai ser 10 a 4 electrovolt de diferença, de ordem, né, de magnitude para o elétron. Então é basicamente como se o elétron tivesse em repouso, não tem essa diferença. Já já vocês vão ver o porquê que no raio-x isso é tão evidente e na luz visível nem é tanto assim. Por que o deslocamento côncavo é difícil de ser realizado com a luz visível? Exatamente por essa questão. Porque a energia do fóton do raio-x é uma energia muito superior à energia do fóton de luz. Mesmo que seja uma luz violeta, por exemplo, que já é considerado uma frequência alta, né, de alta energia para a luz. Beleza? Então já adiantei isso aí, que isso fique bem claro. Então, nesse momento, antes da colisão, a gente não considera o momento do elétron. Por quê? Porque é zero. Porque a gente está considerando ele em repouso, beleza? E depois da colisão, como é que vai ficar essa situação? Olha, em termos de energia, a energia do fóton, ele vai chegar aqui com uma energia que ele mudou a sua frequência, essa frequência vai diminuir de alguma forma, tá? Que isso fique bem claro, porque o esperado é que se você tivesse uma colisão completamente elástica, classicamente, essa frequência não ia sofrer alteração. Mas, no entanto, na prática, no experimento, acusa-se essa diferença de frequência. Então, o que acontece? Aqui eu terei o fóton com uma nova frequência que eu vou chamar apenas de Ni. Tá? Lá era Ni0, aqui é Ni, beleza? Então, que isso aí é com relação ao nosso fóton. Então, deixa eu só colocar aqui, o nosso fóton está aqui. E agora nós vamos pensar no elétron. O elétron vai sofrer um recuo. E esse recuo ele é dado pela relação pitagórica da teoria da relatividade. Tá? E a relação pitagórica da teoria da relatividade, ela estatiza que o elétron, a energia do elétron, vamos colocar assim,
ao quadrado, ela é dada por momento do elétron ao quadrado vezes C ao quadrado mais M2C4, beleza? Então, esse aí é o momento, é a energia associada ao elétron. Evidentemente, se eu tirar aqui esse quadrado aqui, eu vou ter que enfiar uma raiz quadrada aqui nessa relação. E é o que eu vou fazer, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, eu já vou até aproveitar isso aqui que eu escrevi e já vou fazer o deslocamento dela para cá, ó, que este vai ser a energia associada ao elétron depois da colisão. Então, deixa eu só colocar aqui, conforme nós estamos organizando nosso raciocínio, tudo isso aqui é em relação ao elétron. Perfeito? Bom, e com relação ao momentum que vai vir aí depois, deixa eu só tirar esse negócio do fóton aqui para não tumultuar o nosso espaço aqui também. Deixa eu colocar esse sinal do fóton aqui. Com relação ao momentum após a colisão, eu terei o quê? Aí tá, se o elétron sofreu um recuo, ele ganhou velocidade nessa situação, agora eu tenho que levar em consideração esse momentum do elétron, beleza? Somado ao momentum que o fóton vai adquirir. Esse momentum, aliás, deixa eu só organizar aqui, porque já que a gente está fazendo fóton, elétron, então eu terei aqui um momentum do elétron, desse lado aqui, associado também ao momentum do fóton com a sua nova frequência depois dessa colisão. Então será hν dividido por C. Perfeito? Então, colocado isso como a nossa introdução, a nossa condição para que as coisas se ocorram, agora a gente tem que olhar para essa figura aí com um pouco mais de carinho. Por quê? Porque trata-se de momentum, e momentum é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, a gente tem que tratá-los como tal. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente fazer aqui a projeção desse vetor, do vetor do elétron aqui, ó, esse vetor aqui, desse lado aqui, ó, e fechar a famosa regra do paralelogramo, né? E desse lado aqui, a gente faz a projeção desse vetor aqui, aqui. Beleza? Então, de maneira tal que nós vamos chegar no vetor total do momento aqui, ó. Este aqui vai ser o nosso momentum total após a colisão. Então eu vou colocar só momentum T mesmo e eu acho que está ótimo, né? Bom, como é que eu vou calcular esse momento total? Lembrando que aqui eu tenho a projeção desse vetor aqui, ó, do vetor do deslocamento do elétron, tá? Então aqui, supostamente, é para estar o momentum do elétron, beleza? Aqui eu tenho um momentum do fóton. Então, deixa eu só colocar aqui para não tumultuar a nossa figura, porque a chave de entendimento é uma figura bem feita, uma figura bem montada. Beleza? Então, como é que nós vamos calcular? Então, deixa eu voltar para a canetinha vermelha aqui e vamos ver como é que a gente calcula esse momentum aqui de vermelho. Bom, deixa eu só abrir mais espaço aqui. Esse momentum, ele é dado, já que ele é uma soma vetorial, não é difícil você pensar, até mesmo classicamente, que esse PE total aí, ao quadrado, ele vai ser dado pelo P do fóton ao quadrado, mais o P total, aqui na verdade é o PE, né? O P total do elétron, aliás, desculpa, o P total associado aqui nessa grandeza, menos 2 vezes o P do fóton mais o P total vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de θ. Então, espero que todo mundo aí tenha entendido, tá? Aqui só faltou um quadrado aqui. Espero que todos aí tenham entendido, que eu dei uma embolada aí, mas na verdade é isso que está ocorrendo. O que eu fiz? Eu simplesmente já peguei o P do elétron, que é esse cara aqui, já isolei ele aqui, deixa eu só trocar aqui para vocês não confundirem esse E aqui, então esse aqui é o nosso P do elétron.
vai ser igual ao P do gama, o P do fóton, mais o P total ao quadrado, menos duas vezes um vezes o outro, vezes o cosseno de θ. Isso é uma regra vetorial, a regra do paralelogramo, né? Vocês aprenderam isso aí em geometria analítica e álgebra linear, se não me engano. Bom, então vamos só dar uma clareada nessa relação de vermelho aí que a gente acabou de achar, porque já que a gente está pensando quanticamente, a gente vai ter que enfiar esses termos ali na fórmula, então já vamos fazer isso logo de uma vez para já ficar livre, tá? Então, na verdade, esse P do elétron aqui, do momentum que o elétron vai adquirir ao quadrado, ele vai ser dado, bom, o momentum do fóton ao quadrado depois da colisão será hν sobre c, isso tudo aqui, óbvio, elevado ao quadrado, somado com o P total, que vai ser o hν0, no início, porque apenas o fóton, lembrando que o elétron não tinha o P antes da colisão, né? Então só o fóton tinha, por isso que eu vou considerar só um N0 aqui. Então vai ser hν0 sobre C, evidentemente, toda essa cambada aqui elevada ao quadrado, menos duas vezes o P do gama, que vai ser hν sobre C, vezes hν0 sobre C. Bom, vamos trocar isso aqui para já deixar uma coisa tranquila. Vamos colocar aqui H2, já que tem H em ambos os termos, H2 sobre C2, que multiplica Ni 0 Ni, beleza? Vezes o cosseno de θ. Bom, vamos fazer igual a Ana Maria Braga no Mais Você e vamos separar, reservar essa receita aí que a gente já vai logo colocar ela na massa do bolo. Beleza? Enquanto isso, na sala de justiça, nós vamos fazer uma outra coisa. Nós acabamos de pensar no momento, agora vamos pensar no princípio da conservação da energia. Então, vamos agora, princípio da conservação da energia. Princípio da conservação da energia. Pessoal aí que eu estou tomando algum tempo precioso do vídeo para anotar, para organizar bem essas notas, porque já existe um projeto em andamento das pessoas adquirirem as minhas notas de aula, um PDF delas, para você simplesmente imprimir antes de assistir a aula e fazer as suas anotações pessoais. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Eu já estou com os meus colaboradores estudando uma maneira de fazer isso, tá? E fornecer esse PDF para vocês aí, beleza? Também gostaria já no meio dessa aula de fazer um aviso. Agora, no meio dessas férias, porque esse ano não, nem conta no calendário, né, galera? Essa pandemia aí tirou todo mundo da órbita. Mas em janeiro, fevereiro, eu vou dar alguns cursos na Udemy, tá? Eu ainda estou só adiantando, isso é um projeto também que está amadurecendo. Eu vou dar um curso inteiro de mecânica quântica, porque por enquanto nós estamos fazendo uma introdução à quântica, mas eu vou dar um curso inteiro voltado para mecânica quântica na Udemy. Ou seja, nós vamos destrinchar um outro livro agora, que ele é muito bom, que é o livro do Griffiths, que é apenas relativo à mecânica quântica. Beleza? Por enquanto a gente está na física quântica, a gente ainda não entrou na mecânica quântica de fato. Mas se você está gostando da aula, se você está gostando da didática, cola aí com a gente, que na Udemy vai ser bem baratinho o curso, tá? E nós vamos juntos vencer a mecânica quântica aí até o gato de Schrödinger, beleza? Então, vocês finalmente vão saber que danado de gato que é esse, né? Então vamos lá. Bom, mas vamos voltar ao que interessa aqui. Pensando no princípio da conservação da energia, a gente vai pegar essa relação aqui agora de depois, né? A gente tem antes esse cara aqui, então vamos fazer uma cópia aqui. Claro que vocês estão escutando aí um cachorro ao fundo, porque essa é a ideia de se gravar em casa, né? Isso é uma aula raiz, né? A gente não pode desprezar os acontecimentos que acontecem imprevistos, né, durante a aula. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, sobre o princípio da conservação da energia, a relação que a gente tem que pensar é essa aqui. Ó. Beleza? A situação de antes tem que ser igual à de depois.
Beleza? Mas vamos reorganizar essa relação aí. Vamos passar esse cara aqui para o outro lado. Então ele vai com sinal trocado, não é isso? Então seria alguma coisa no estilo assim, olha se vocês concordam com isso. Vai ser Hn0 menos Hni mais a energia de repouso do elétron, mc2, que vai ser igual a essa raiz quadrada chatinha que está aí. Então vamos colocar aqui, ó, PE ao quadrado C2 mais M2C4. Beleza? Então parece aí que agora a coisa já está mais começando a criar uma forma, começando a ficar mais visível. Não é isso? Bom, vamos colocar, talvez fosse até mais conveniente eu colocar esse H aqui em evidência, né? Vamos fazer isso? Então, deixa eu só tirar esse H daqui. Eu vou colocar só um parêntese. Aqui, talvez fique mais... Ah, ficou uma bosta isso, né? Mas, então, deixa eu só colocar aqui da seguinte forma. Ó, H é Ni0 menos Ni mais MC2 igual a essa raiz quadrada. Bom, essa raiz quadrada também está muito inconveniente, né? Então vamos elevar todo esse termo ao quadrado, toda essa expressão ao quadrado, para tentar nos livrar dessa raiz quadrada aí, e é o que nós vamos fazer agora logo em seguida. Então elevando todo mundo ao quadrado aí, eu já vou colocar aqui, ó, H2... Muito cuidado, tá, gente? Esse exercício parece inofensivo, mas ele não é tão inofensivo assim, não, tá? Então, Ni0 menos Ni, isso tudo aqui ao quadrado, mais... Agora, já que isso aqui é um termo inteiro e eu estou elevando esse termo inteiro ao quadrado, né? Então, o que eu tenho que fazer? O quadrado do primeiro, um binômio, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o quadrado. Eu estou transformando um binômio num trinômio quadrado, né? Então, vamos pensar nesse sentido. Então, vai ser o quadrado do primeiro, que foi esse aqui que já rolou, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, H Ni0 menos Ni vezes MC2, mais o quadrado do terceiro, que é M2C4. Aqui do outro lado também elevei todo mundo ao quadrado, né? Então, essa raiz só some, né? Então, fica aqui o P2C2 mais M2C4. Perfeito? Bom, esse C4 aí eu já posso inclusive correr com ele, né? Tá pedindo para ser cancelado, implorando para ser cancelado, né? Já deu aí uma aliviada no nosso sistema aí. Tranquilo? Bom, vamos destrinchar mais. Isso aqui merece mais destrinchamento. Aqui nós temos também um outro trinômio para ser resolvido, né? Então vamos colocar. Então nós temos aqui um outro trinômio. Ó. Então vamos abrir esse trinômio aí também. Por quê? Porque isso no final lá vai dar um cancelamento legal. Nossa, mas até os passarinhos hoje estão cantando. Os passarinhos adoram deslocamento Compton, né? Vamos lá. Assim, a aula gravada em casa é desse jeito. Então vai ser que também efetuando o mesmo raciocínio do trinômio. Vai ser Ni0 ao quadrado menos 2 Ni0 Ni mais Ni ao quadrado. Isso aqui somado agora com toda essa xanguana que ficou desse lado de cá, né? Então vai ficar aí duas vezes H, não é isso? Duas vezes H, MC2, que multiplica Ni0 menos Ni. E isso aqui agora tem que ser igual ao que sobrou do outro lado, que é o momentum do elétron vezes o C ao quadrado. Tranquilo? Bom, o que mais que tem para a gente fazer aí? Por enquanto, nada. O que tem agora é a gente tentar resolver esse camarada aqui. Mas esse camarada ele já está resolvido. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Então, basta substituir esse PE ao quadrado aqui por esse PE ao quadrado aqui. Ó. Perfeito? Então, vamos fazer isso? Eu vou simplesmente aproveitar aqui do nosso recurso de mídia, né, de multimídia, eu vou simplesmente só colar ele aqui, porque isso aí já vai ser de bom tamanho. E lembrando que todo mundo aqui está sendo multiplicado por esse
C ao quadrado. Opa! Deixa eu colocar de novo, porque tá todo mundo sendo multiplicado por esse C ao quadrado aí, beleza? Então, se eu multiplicar todo mundo aqui, eu vou colocar um colchete, tá? Vamos fazer assim? Eu vou colocar um colchete aqui e todo mundo aqui está sendo multiplicado por C ao quadrado. Deixa eu ver como é que tá no vídeo aí. Tá legal. Aqui também eu vou usar e abusar do recurso multimídia e vou simplesmente só copiar essa relação para também não ter aquele trabalho gigantesco, né? De ficar copiando. Nossa senhora, mas será que vai caber? Coube. Deixa eu só colocar um sinal de igual aqui, tá, pessoal? Eu peço desculpas aí pelo tumulto, mas pelo menos assim, didaticamente, eu acho que vocês compreenderam o que está acontecendo aí. No vídeo parece que tá legal. Bom, se eu compreendo, acredito que vocês têm capacidade de compreender muito mais. Bom, coisas que estão implorando para serem canceladas. Esse C2 aqui, ó, ele vai cortar todo mundo aqui. Ó. Olha aí que legal. Vamos dar uma limpada, que afinal de contas está precisando, né? Limpar esse exercício aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem mais que pode aqui, hein? Vamos tirar esse H aqui dessa evidência. Vamos reescrever toda essa expressão. Então vai ficar assim, ó. H2. Será que eu mudo de cor? Não, vou mudar não. Vou manter o azul marinho lá, porque eu acho que tá legal. H2 Ni0 menos 2H Ni0 Ni mais H... Aqui tem H2, né? H2 Ni ao quadrado, mais aqui eu não preciso tirar da eu acredito que não vai ser necessário abrir isso aqui agora, então eu vou só manter isso aqui. Então, Ni0 menos Ni ao quadrado. Aqui não tem ao quadrado não, Fernando. Cuidado, é aí que mora o problema do exercício, tá? E aqui onde está de vermelho, eu já vou copiar todo mundo de azul, tá, pessoal? Então, H Ni ao quadrado mais H Ni0 ao quadrado menos 2H2 Ni0 Ni cosseno de θ. Ufa, coube. Bom, festival cancela, cancela. Vamos cancelar o que já dá para ser cancelado aqui, tá? Lembrando que esse cara aqui é um H2, né? Que é aí que mora o perigo. São nessas contas aí que a gente costuma ir pro brejo, né? Então, ó, esse cara aqui, ele pode ir embora com esse cara aqui. Beleza? Esse cara aqui também pode vazar na braquiária com esse sujeito aí. Tá? O que mais aqui? Olha, 2H2 tá em todos os termos aí, exceto esse, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse 2H2 em tudo e deixar só um H aqui embaixo. Esse termo todo aqui multiplicado por H. Concordam com isso? Acho que fica legal, né? Dá pra gente dar uma enxugada assim gigantesca na nossa relação. Deixa eu só colocar aqui para minha foto, para meu vídeo aqui não tampar a relação que eu vou precisar trabalhar. E vamos agora reescrever o que sobrou, né? E o que sobrou dessa brincadeira toda aí, vejam se vocês concordam comigo. Vai ser um menos ni zero, vamos ver aqui, ó, menos ni zero ni, não é isso? Mais mc2 sobre h, que multiplica essa relação entre parênteses aí, que é o ni zero menos o ni. E do outro lado da igualdade vai ficar menos ni zero, não é isso? Menos ni zero ni cosseno de θ. Certinho? Deixa eu só dar uma conferida aqui, parece que está tudo certo. Bom, eu acho conveniente mandar esse ni0 para o outro lado da equação, né? E é isso que nós vamos fazer, ele vai somando. Então, vai ficar aqui mais ou menos, deixa eu só escrever aqui, ó. mc2 sobre h, que multiplica ni0 menos ni, que tem que ser igual a menos ni0 ni cosseno θ, mais ni0 ni.
Bom, esse N0Ni aqui, vamos botar uma evidência nele, para ficar mais esteticamente bonita a relação. Então, MC2 sobre H, que multiplica Ni0 menos Ni, vai ser igual a 1 menos cosseno de θ. Olha aí a coisa já tomando forma, hein, pessoal? Coisa aí já tá tomando forma, assim, de forma... Ah, e detalhe, aqui tem um Ni0 Ni. De forma, assim, maravilhosa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todo mundo aqui por Ni0 Ni. Vou dividir todo mundo aqui por esse termo, tá? E vamos ver o que sobra? Eu acho conveniente a gente fazer isso também. Então vai sobrar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ah, detalhe, eu vou passar esse cara para o outro lado também. Tá? Ele vai invertido, eu vou deixar só um C aqui desse lado. Vocês já vão ver o porquê que eu vou deixar esse C desse lado aí. Vai ficar aqui então desse lado C, que multiplica Ni0 menos Ni. Aí eu vou com essa parada toda invertida lá, que vai ser o H em cima e o MC embaixo, não é isso? Que aqui vai todo mundo dividir aqui, né? Deixa eu só manter aqui a cor azul para todo mundo, porque aí eu já vou vir com o verde, que é simplesmente um recurso algébrico que a gente está fazendo. Esse recurso algébrico eu vou dividir esse cara aqui por Ni0 Ni, vou dividir esse cara aqui por Ni0 Ni, que mais? E aqui dividido por Ni0 Ni também. Então sobra isso aqui, ó. C, que multiplica 1 sobre Ni, não é isso? Menos 1 sobre Ni0. Isso tudo aqui que multiplica H sobre MC. Aqui vira 1 nesse termo, então eu mantenho só esse 1 menos cosseno θ aqui. Mas olha que interessante. Se você lembrar, deixa eu mudar a cor aqui para roxo. Se você lembrar que velocidade da luz é o lambda vezes a frequência, né? Na hora que eu multiplicar esse C aqui dentro dessa parada aí, não é isso? E eu isolar aqui, ó, se eu colocar aqui a frequência agora dessa forma, isso aqui já é velho conhecido de vocês, eu vou ter lambda ali, né? Então é como se eu tivesse lambda final aqui, menos lambda inicial aqui, que é igual a H sobre, por isso que eu deixei o C lá, né? H sobre MC, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Tá aí, pessoal. Se você sobreviveu até aqui, parabéns. Você agora já sabe o que é um deslocamento, ou também conhecido como espalhamento Compton, tá? E esse espalhamento Compton, teoricamente, ele serve para qualquer radiação, para qualquer onda eletromagnética. Entretanto, lá na questão da luz, por exemplo, né, não é muito assim perceptível esse fenômeno do efeito Compton. Por quê? Porque a luz ela não tem tanta energia, o fóton da luz não tem tanta energia quanto o fóton do raio-x, tá? Então, se a gente for pensar bem, a gente vai ter essa relação aqui de uma forma bem enxuta, né? E a forma enxuta seria isso aqui, um delta, o deslocamento Compton, que seria um delta lambda, seria dado por H sobre MC. Esse H sobre MC, ele 1 menos cosseno θ. Deixa eu só terminar aqui para eu não perder o fio da meada. Esse H, agora vamos fazer um joguete aqui, ó. Esse H sobre MC aqui, isso aqui é conhecido popularmente dentro da quântica como comprimento de onda de Compton. Comprimento de onda de Compton. Tá aí. Esse cara aqui, vou trocar agora para um vermelhinho. Esse cara aqui, ó, ele é conhecido como espalhamento ou deslocamento Compton, beleza? Então isso aqui é o meu deslocamento Compton.
Ótimo, maravilhoso, Compton. Bom, e o restante é algébricas de vetor, é análise vetorial, que é 1 menos cosseno θ. Mas vamos fazer a análise dessa relação que nós temos aí. Uma análise fria dessa situação seria nesse desenho. Então, deixa eu transportar esse desenho novamente para cá. Agora, comentários, né, acerca do deslocamento Compton. Deixa eu copiar ele aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Cola. Tá aí. Esse θ que está aqui, ó, esse θ ele tem um papel fundamental. Porque, dependendo da colisão, de como esse fóton colidir com esse elétron, né, nós vamos ter algumas situações notáveis que a gente tem que analisar. A primeira delas é se depois dessa colisão esse θ for zero. Então, vamos colocar assim, se θ for 0 graus. Se θ for 0 graus, coloque aí na relação. Cosseno de 0 vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. 0 vezes HMC é 0. Logo, o deslocamento Compton não existe. O deslocamento Compton é 0. Beleza? Outra situação. Se esse θ for 90 graus. Então, é como se eu pegasse aqui agora, colidir um fóton aqui com um elétron, né? Aí o fóton saiu com 90 graus aqui. Não é isso? Se for 90 graus, vamos dar uma olhada lá na relação. Cosseno de 90 vai dar quanto aqui? Cosseno de 90 vai dar 0. Cosseno de 0 é 0. Aliás, cosseno de 90 é 0. 1 menos 0 é 1 mesmo. 1 vezes H sobre MC é H sobre MC. Então, o meu deslocamento Compton, ele vira H sobre MC. Tá aí. Beleza? Então, se o θ for igual a 90 graus, o valor que você tem é igualzinho o valor do comprimento de onda de Compton. Tá? E num caso máximo, seria quando esse θ for 180 graus. Se esse θ for 180 graus, o meu... Nossa senhora, eu coloquei aqui ΔH, na verdade é delta lambda. O meu delta lambda aqui, o meu deslocamento Compton, agora vamos dar uma olhada lá. Aqui, se isso aqui for cosseno de 180, cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 com esse menos aqui vai virar mais. Então, 1 mais 1, 2. Eu vou ter que o meu deslocamento Compton vai ser 2 vezes H sobre MC. Esse é o meu deslocamento máximo de Compton. Então, uma análise gráfica disso aí seria mais ou menos isso aqui. Então, deixa eu desenhar um eixo aqui. Ó. Aqui, oi cachorro, tudo bem? Aqui eu tenho o meu deslocamento Compton delta lambda e aqui eu terei o meu θ. Tá aí, meu ângulo. Suponhamos que eu tenha aqui, então, dessa forma e aqui eu tenho o meu π, meu θ valendo π. E nesse ponto aqui eu terei 2H sobre MC. Tá aí, tranquilo e sereno. Beleza? Então, um intervalo matemático, uma notação matemática adequada para essa situação seria o deslocamento Compton, ele está compreendido entre o intervalo 0, beleza? E o intervalo 2H sobre MC, 2 vezes o comprimento de onda de Compton. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de despedir, colocar para vocês aí um feliz estudo, né, de quântica, porque, né, quântica a gente tem que estudar bastante, o cachorro não para de latir, né? Oi, cachorro, late bastante aí, cachorro, isso aí, participa da aula, momento histórico para você. Agora ele calou, nem tanto. Enfim, gostaria de me despedir, pedir o seu like nesse vídeo aí, com cachorro e tudo, cara, com cachorro e tudo, pedir o seu like aí, se inscreva no canal. Agora nós estamos finalizando esse capítulo 2. Capítulo 3 desse livro aqui será o comprimento de onda de de Broglie. Beleza? Então até a próxima aula, capítulo 1 e 2 encerrado, é isso aí. Um forte abraço para todo mundo.